Bom dia, meus amados, minhas amadas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um Deus e Prosa nesta manhã. Estive ausente por conta de uma gripe, mas, glória a Deus, estamos aqui. O importante é a gente não desistir. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra nesta manhã para vocês. Uma palavra breve, mas que para mim falou muito na minha vida. E como sempre, nos detalhes, Deus fala com a gente quando a gente está sensível à sua presença e à sua voz. Amém? Lá em João 4, é uma palavra bastante conhecida. E inclusive eu falei sobre essa palavra no encontro de mulheres no sábado, que foi uma bênção. Mas o que me chamou mais atenção e o que Deus falou para mim não foi o que a maioria das pessoas conhecem sobre essa história, que é a mulher de Samaria, o milagre que Deus fez na vida dela, né? Que é a fonte de água viva que ela recebeu do Senhor, a paz de espírito que ela tanto precisava. Mas o que me chama muito a atenção hoje, porque pela misericórdia e graça do Senhor, a palavra ela se renova a cada dia. Então, se você ler a palavra hoje, amanhã, ela vai estar falando com você em outro aspecto, acalmando seu coração de uma outra forma. E eu acho isso lindo e maravilhoso. E aí, né, nesse texto tem o versículo 6, que foi onde Deus falou muito comigo, que ele fala assim, então João 4, 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. O que me chama atenção, e eu fiquei refletindo, por que dessa palavra, né? O quanto que nós estamos cansados hoje em dia, né? Você olha assim ao nosso redor, tá todo mundo cansado. Você conversa com um, nossa, tô tão cansada, não vejo a hora do ano acabar. Conversa com o outro, nossa, meu Deus, que cansaço que eu tenho sentido, até eu mesmo, né? Eu venho de um ano também muito cheio de coisas, muito cheio de decisões, muito cheio de corre-corre, né? E muitas vezes a gente se encontra cansado. E tá tudo bem, é normal, né? Então, quando eu olho para esse versículo onde a Bíblia fala que Jesus estava cansado, né? Jesus como carne, como humano, ele cansa, ele cansou. Ele cansou do quê? Ele cansou da caminhada. Jesus estava saindo de uma cidade, indo para uma outra cidade, e no meio desse caminho, dessa trajetória, que na época eles faziam um caminho muito longo a pé, né, de burro, de camelo, era o meio de transporte deles, mas creio eu que né, neste momento, nessa passagem, Deus estava a pé, e ele parou entre o ponto de saída ao ponto de chegada, ele parou na cidade de uma das cidades de Samaria. Por que ele parou? Porque ele estava cansado, né? A Bíblia fala, tá muito explicado aqui. Jesus assentou-se, pois estava cansado. Mas mesmo cansado, Jesus, ele não perdeu o foco, né? Mesmo cansado, ele sabia que ali era uma pausa breve que o seu corpo físico necessitava naquele momento. Como nós, né? Muitas vezes a gente, numa ânsia de ter, de alcançar, de produzir, de ter resultado, a gente liga o botãozinho automático ali e só vai, né? Então, trabalha-se muito, não respeita-se o seu tempo de descanso, né? A Bíblia fala que nós temos que respeitar o nosso tempo de descanso, mas muitas vezes a vida pede da gente mais e mais, que a gente seja mais produtivo, que a gente não pare. É sempre assim uma corrida contra o tempo, né? A gente vê todo mundo reclamando,
que tá cansada, fim de ano, e é isso e aquilo. E a gente esquece que até Jesus parou e descansou, né, da sua caminhada. Então, meus amados, que nesta manhã a gente possa ter uma prosa com o Senhor para que Ele nos oriente. Qual que é o momento que a gente precisa fazer essa pausa, né? Ali Jesus sabia que o momento dele era nessa cidade, né? Deus é tão sábio na sua sabedoria infinita. Eu tenho certeza que nada do que Deus faz é aleatório, tudo tem um propósito. E aí, o propósito de Deus, do Senhor Jesus, nessa passagem, foi parar naquela cidade, pois ali havia uma mulher necessitada que precisaria do milagre. Então, creio eu que ele juntou, na sua sabedoria, o útil ao agradável. Bom, já estou cansado, vou precisar, é necessário fazer uma pausa e vou aproveitar e abençoar uma pessoa nessa minha pausa, uma pessoa que necessita. Então, muitas vezes, irmãos, até na nossa pausa, que a gente acha que a gente não está sendo produtivo, que a gente não está sendo abençoado, ou que a gente não tem nenhuma forma de abençoar porque estamos parados, estamos descansando. Muitas vezes eu pensava assim, né? Eu pensava o seguinte: nossa, eu não posso descansar porque enquanto eu descanso eu não estou sendo produtiva. Enquanto eu descanso tem muita coisa para fazer e isso não pode, né? Todas as minhas responsabilidades e tudo aquilo que eu tenho para fazer e etc e tal. Mas lendo essa passagem, Jesus conforta o meu coração que até mesmo na nossa pausa de descanso do nosso corpo físico, a gente pode sim estar sendo produtivo. A gente pode usar a nossa pausa de um descanso físico para fazer uma oração, para abençoar o nosso irmão, para ter ali uma comunhão com o Senhor Jesus, um pouquinho de prosa, né, com Deus. Ficar ali no seu momento de espiritualidade, acalmar sua mente, descansar os seus pensamentos acelerados de uma rotina, de uma semana, de um mês ou de um semestre, de um ano muito turbulento. E assim a gente está dando descanso para o nosso corpo e paz para a nossa alma. Então, que o nosso Senhor Jesus, nessa manhã, possa te dar discernimento para você identificar o seu momento de descanso, seja onde for. Mas esse momento é necessário. E Jesus mostrou para nós que esse momento é necessário, porque se de repente ele não tivesse identificado o seu cansaço físico e não tivesse parado ali, talvez ele não, como ser humano, como carne, ele não tivesse conseguido chegar ao seu destino e tivesse deixado passar uma bênção de uma mulher que tanto necessitava dele naquele momento. Então, meus irmãos, que essa palavra encontre o seu coração, que o Senhor te dê um momento de descanso necessário e que acalme a sua alma e te dê paz. Amém? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu dia, a sua semana. Que o Senhor Jesus Cristo, com o seu poder e a tua misericórdia e amor, possa alcançar você aonde quer que você esteja. Obrigado por mais um Deus e Prosa, que Deus tenha falado muito ao seu coração, como falou ao meu, como tem falado muito. Que você possa estar aqui acompanhando essa breve conversinha que nós temos a cada dia com o Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima Deus e Prosa.